Seja bem-vindo para mais uma semana, mais uma aula. 153 semanas falando sobre liderança, falando sobre comportamento humano, posicionamento e gestão. É exatamente isso. Todas as semanas estamos aqui te entregando um conteúdo novo, direcionado para você se tornar um líder de verdade. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Rodrigo Wilder e atuo com treinamento de pessoas para se tornar um líder de verdade, um líder sem cumprir tabela. Eu não me refiro ao seu cargo, eu me refiro a liderar de verdade. É claro, o cargo faz parte, mas quantos gestores que têm o cargo de liderança e não lidera? Então seja muito bem-vindo, você que está aqui ao vivo no YouTube, no LinkedIn, no Instagram e também no Facebook. Então sejam todos bem-vindos. Vamos lá para essa aula que é o primeiro passo para liderança, para você liderar. Liderar as duas lideranças. A primeira liderança, a autoliderança, liderar a sua própria vida. A segunda liderança, liderar outras pessoas, liderar equipe. E quando você entende o que é a verdadeira liderança e lidera, sobretudo, a si mesmo, você começa a dar os primeiros passos dessa caminhada que é a liderança. Liderar é uma arte, a arte de influenciar pessoas para que lhe siga na direção de um objetivo que seja comum. Agora, de um objetivo que seja comum. Qual é esse objetivo? Qual é esse objetivo? Então, vamos entender um pouco mais sobre isso. Para isso, entender que existem 3 pilares que sustentam essa liderança. Mas antes, eu quero perguntar para você que está aqui ao vivo, se você está ouvindo, se o áudio está legal, se a imagem está legal. Me responda, por favor, para que eu possa ter esse feedback e a gente seguir com a nossa aula. Estou dando uma olhada aqui no retorno, aparentemente tudo certo, tudo ok. Você que está ao vivo aí no Instagram, me dá um feedback se está tudo certo. Você que está no YouTube, LinkedIn, Facebook, também me dê, por favor, um feedback para a gente seguir. Nardelli está dizendo que sim, está tudo certo. Maravilha, então vamos seguir. Vamos lá para a gente falar sobre essa liderança, sobre esse posicionamento. Mas afinal, qual é o primeiro passo para liderar? Qual é esse primeiro passo? Vamos começar falando então desse primeiro passo para iniciar essa caminhada, essa jornada de liderança. O primeiro passo é tomar uma decisão. Liderar significa decidir. Ninguém nasce líder. Eu sei que talvez isso possa gerar polêmica, discordância, talvez você se incomode, discorde, e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas eu continuo batendo na tecla que ninguém nasce líder. Por quê? Uma coisa é a pessoa, talvez você ou alguém que você conheça, nascer com algumas habilidades especiais que favorecem a liderança. Ter habilidades, talentos especiais, de fato, pode fazer com que você lidere mais e lidere melhor. Entretanto, isso não te faz um líder ter algumas habilidades especiais, só pode facilitar o teu caminho. Mas liderar de verdade exige desenvolvimento, exige decisão, exige comunicação, exige 3 pilares fundamentais para liderar, onde o primeiro é entender sobre comportamento humano, é entender por que você faz o que você faz, por que você age do jeito que você age, é entender os seus valores, as suas crenças, é entender os seus limites, é conseguir conversar, silenciar em alguns momentos essa voz que fica falando para você o que está certo, o que está errado, o que você deve ou não fazer. Entender tudo isso é entender sobre o básico de comportamento humano. Mas temos ainda o segundo pilar que sustenta uma liderança. São 3. O posicionamento. É saber se posicionar. É saber se comunicar. É saber
colocar a sua posição, opinião, é ser respeitado, ser reconhecido como uma autoridade naquilo que você se posiciona bem em fazer. Mas para isso tudo precisa organizar. Agora, ninguém nasce pronto para fazer isso. Exige desenvolvimento, exige treinamento, exige um caminho que pode ser trilhado para que a sua liderança seja facilitada. Agora, tudo começa com uma decisão. Mas o terceiro pilar que sustenta essa liderança é gestão. Então, nós falamos de comportamento humano, falamos de posicionamento e agora gestão. Gerenciar, gerir resultados. 2 R's. Um R de resultado. Resultado é o que faz você ser reconhecido, respeitado naquilo que você faz. Se você não tem resultado, você pode falar o quanto quiser, você pode expressar, esboçar o quanto quiser opinião e posicionamento. Sem resultado, as pessoas podem até enxergar o seu potencial, mas o que determina, de fato, é o resultado. Você quer ser mais reconhecido, mais respeitado? Tenha resultado. Quanto maior o seu resultado através dessa gestão, mais respeito e reconhecimento todos terão por você. Sua família vai te respeitar mais, seus amigos, no ciclo social, no trabalho, nem se fala. É assim que é. Agora, quando eu digo resultado, o que você está entendendo como resultado? Depende. Existem várias formas de medir resultados. É o resultado que você gera nas outras pessoas, é resultado financeiro, é resultado de solução de problemas. É resultado técnico, eventualmente, na função que você ocupa e atua. São várias formas de entender o que é resultado. Mas resultado faz com que você seja reconhecido e respeitado. Gente, se esse tema, se esse desenvolvimento de liderança faz sentido para você, compartilha essa aula com mais pessoas. Você que está aqui no YouTube, Instagram, LinkedIn, encaminha, copia o link, manda nos grupos, porque é importante. E liderar é transbordar. Liderar é formar novas lideranças. Então, aqui a gente só está aquecendo. Eu separei alguns pontos para esses primeiros passos para você liderar de fato. Então, ninguém de fato nasce líder, mas você pode decidir se você quer ou não liderar. E se você quiser, você pode. Basta tomar e agir com as decisões corretas. Maravilha. Você não precisa liderar ninguém se você não quiser. Você não precisa liderar ninguém se você quiser. Você não precisa casar se você não quiser. Você não precisa ter filhos se você também não quiser. Mas, se você tiver filhos, você vai ter que aprender a liderar. Liderar seu filho, sua família. E quando eu digo liderar, não é sobre mandar e dar ordens. Quando eu digo liderar, é saber influenciar de maneira correta, é dar instrução, treinamento, desenvolver para alcançar os objetivos que sejam comuns. Você não é obrigado a ter equipe e liderar equipe, mas se você tiver funcionários, você vai ter que aprender. Rodrigo, mas ninguém tem que nada. Tem sim. Você não tem que liderar sua família, seus filhos, se você não tiver família e filhos. Se você tem filhos, você tem que assumir o seu papel com responsabilidade, com maturidade e, de fato, liderá-los. Esse é o papel de um pai, esse é o papel de uma mãe, que não apenas sobrevive, como diria a dona Andressa Belli Fusco, não é um sobrevivente, uma sobrevivente, mas que, de fato, lidera. Que, de fato, lidera. Por este motivo, desta forma, eu te convido a pensar como você está nesse momento. Você tem funcionário? Você tem que saber liderar. Se você nunca fez um desenvolvimento de liderança, comece a pensar nisso. Ninguém nasce líder. Mas pode se tornar um excelente líder, se dedicar energia, dedicar disciplina, disposição para aprender e para melhorar. Vamos lá. Mas independente disso, vamos entender as duas lideranças que existem. Uma liderança é a autoliderança.
A outra é liderar os outros. Então, olha o que eu estou te dizendo. Se você não tem filhos, você não é obrigado a liderar outras crianças. Você não tem filhos. Se você escolheu não ter funcionários e não tem funcionários, você não precisa liderar outros funcionários. Você não tem funcionários. Agora, se tem filhos, tem funcionários, tem que aprender a liderar isso. Ok? Estamos juntos até aqui? Maravilha. Seguindo. Independente de querer liderar outras pessoas, a autoliderança, liderar a sua própria vida, isso daqui vale a pena você ficar aqui comigo. Ó. Fica aqui comigo. Autoliderança, esse é um tem que, talvez uma exceção da regra que ninguém tem que nada, mas talvez isso seja uma exceção da regra. Uma vez que liderar a sua própria vida, ninguém vai fazer nada por você. Então você vai ter que liderar a sua própria vida. Foi o tempo, talvez, que sua mãe, seu pai, sua avó, alguém que te criou, colocava comidinha no seu prato. Talvez tenha alguém que faça isso para você até hoje. Mas a lógica da vida é que a gente vai crescendo e a gente tem que segurar, assumir a bronca. Ei, a gente tem que assumir a bronca. Maturidade não vem com o tempo. Maturidade não vem com o tempo. Ela é uma decisão, é uma escolha. Como assim, Rodrigo? Maturidade não vem com o tempo? Não vem. Porque se viesse, você acredita que teria pessoas com 30, 35, 40, 45, 50 anos imaturas? Você acredita que teria pessoas com 40, 50 anos imaturas se maturidade viesse com o tempo? Não, não teria. Porque não vem com o tempo. Você precisa decidir. E essa maturidade, que é uma decisão de você ser melhor, de você estudar, de você cuidar da sua saúde, de você ser exemplo. Decisões fáceis. Decidir isso é fácil, porque é simples entender a importância de você fazer o certo. Agora, sustentar essa decisão exige liderança, exige entendimento do comportamento humano, exige que você saiba se posicionar, ser frequente, consistente para fazer o que precisa ser feito. Então, a autoliderança exige essa maturidade. Que vivemos num momento, talvez, o pior momento de imaturidade. Quanto assistimos no mercado gestores imaturos que agem como crianças, quando não atendido, quando não satisfeito a tua vontade, o teu ego. Esses gestores imaturos, mimados, causam, inclusive, um desastre na vida de tantas pessoas. Um desastre. Então é sobre isso que a gente vem combater todas as semanas aqui, quando a gente fala sobre liderança, quando a gente fala sobre esse posicionamento. É sobre exatamente esse posicionamento, essa liderança. E não se iluda, não seja essa pessoa, esse líder imaturo que, ao falar, espera, cria-se a expectativa que o fato de você ter um cargo faça com que as pessoas devessem te ouvir e respeitar tudo que você está falando. Considerar tudo que você está falando. É importante entender que respeito, todos nós devemos e é recomendável que tenhamos uns pelos outros. Respeito. Mas acreditar, considerar aquilo que você está falando exige a sua capacidade de argumentar. Não é para convencer, é para gerar um argumento, uma instrução que pode permitir com que o outro leve aquilo adiante. E ele, o outro, tome a decisão de se convencer. Então vamos lá. Você não é obrigado a liderar ninguém. Entretanto, se você tem funcionário, você tem que aprender a fazer esse negócio. Se você tem filhos, você tem que aprender a fazer esse negócio. Eu comecei a liderar com 19 anos. Um ano depois, praticamente, de eu ter iniciado minha carreira profissional. Eu comecei a trabalhar como estagiário de nível técnico com 18 anos de idade.
não comecei tão cedo. Com 19, eu era um estagiário que, de forma extraoficial, liderava outros estagiários. Muito louco esse negócio. Mas isso aconteceu. Não era oficial, mas eu era a pessoa que passava o serviço, que acompanhava, que cobrava e me posicionava dessa forma. E o gestor da área, o RH, permitia que isso acontecesse. Então, tinha lá a Dina de compras, a Simone que ajudava em compras também na parte de beneficiamento externo, e o Fábio, que trabalhava mais na parte operacional. E eu, o Wilder, como me chamavam na época, era o estagiário que ficava ali dando as ordens e se posicionando como líder. Mas o fato de eu ter me posicionado, ainda que sem cargo, ainda que sem experiência, ainda que sem uma preparação para tal liderança, eu fazia. E o fato de fazer, o fato de exercitar isso, me trouxe benefícios lá na frente. Depois desse período que fiquei entre compras e beneficiamento externo, aquele negócio de mandar peças da indústria para tratamento térmico, tratamento superficial, coisas bastante técnicas e específicas da indústria. Um tempo depois disso, eu fui trabalhar na área de qualidade. Trabalhei também como assessor de um diretor industrial, que lá na frente me deu acesso a diversas pessoas e experiências que abriram portas que mudaram completamente a minha vida, e eu te falo daqui a pouco. Mas tudo isso foi uma construção, onde eu fui aparecendo em ambientes, em situações e cenários que eu me coloquei. Eu sabia liderar? Não. Mas existia uma oportunidade, existia uma carência, existia uma falta. E ao perceber, eu tinha sim a minha ambição, não ganância, ambição. Eu queria mais. E não tem nada de errado com isso. E o fato de querer mais, se posicionar, tomar a frente em determinadas situações, foram me abrindo portas. Então, saí de compras e beneficiamento externo, fui para a qualidade, assessoria da diretoria industrial, fui para a área comercial, na engenharia de aplicações em vendas. E depois, esse mesmo diretor, que eu fui assessor do diretor industrial, ele saiu da empresa, tempos depois se tornou um CEO de uma empresa multinacional italiana. E me convidou para uma oportunidade, onde ali, de fato, eu, depois de ter passado por alguns cargos, né, estagiário, técnico, analista, a coordenar uma equipe de qualidade. Mas antes, eu tinha que morar alguns meses na Itália. Isso com 22 anos. Então, assim foi feito. Fui, morei alguns meses na Itália, voltei, assumindo a coordenação de uma equipe de qualidade de uma empresa multinacional italiana. 2 anos depois, já tinha 23, fui com 22, voltei com 23 anos, 23 anos. Até os 26, eu me tornei gerente de qualidade. Depois, gerente de qualidade, meio ambiente, gerente de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, e fui progredindo, assumindo mais áreas e crescendo profissionalmente. Ali eu comecei a liderar, com 23 anos de verdade, efetivamente. Antes era uma experiência, era um piloto, era um laboratório. Mas eu não sabia fazer. Mas, Rodrigo, o título de hoje é o primeiro passo para a liderança, para liderar. Então, exatamente, o primeiro passo para agir na liderança é entender essa decisão. Você quer ser um líder de verdade? Você quer ser um líder de fato? Estou dividindo essa história para mostrar para você como você tem feito, o que tem feito para aprender, usar o laboratório que você tem hoje dentro do teu trabalho para atuar de forma prática e específica na vida real. Não é sobre papagaiada. Eu estou todos os dias indo de empresas, dando treinamento, formando líderes. Então, entenda que esse caminho que eu estou te passando é os primeiros passos para você iniciar a sua jornada de liderança. Eu entendi que algumas coisas a gente vai ter que repetir várias vezes. Nós aqui, você para os seus funcionários, os seus liderados, com paciência, com sutileza, com elegância. Porque é um processo de aprendizado. E dentro desse desenvolvimento, eu não tinha referência dos bons líderes. Eu trabalhei, então, e comecei a liderar, mas errei. E errei muito. E se, de alguma forma, definir sucesso seja a sucessão ou a coleção de fracassos, talvez eu tenha uma boa base.
porque eu errei bastante. Eu não errei pouco, não. Eu errei bastante ao liderar outras pessoas. E ali eu entendi que ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém dá aquilo que não tem. É claro que com 23, 24, 25 anos eu não acreditava, eu não enxergava que eu estivesse errando tanto quanto parecia. Eu não enxergava. Ainda que houvesse algum feedback, ainda que houvesse alguma reclamação, porque, sobretudo, o meu resultado sempre foi muito alto. E por gerar bastante resultado, havia reconhecimento, havia respeito. Mas a pergunta principal era: eu estava liderando as pessoas, eu estava conseguindo gerar resultados junto com a equipe, ou levando na força do braço, levando no peito, na força bruta? Como é que eu estava gerando essa liderança? Como será que eu estava gerando essa liderança de uma forma, de um modo que eu pudesse influenciar pessoas? Não, eu não sabia fazer. E ninguém dá aquilo que não tem. Sim, eu errei bastante. E não tenho nenhum problema em dizer e que, de alguma forma, a minha vulnerabilidade em abrir que meus erros de comunicação, meus erros, eventualmente, de agressividade, de não saber cobrar, de não saber me posicionar, de não entender sobre comportamento humano. Eu entendia muito sobre gestão. E se liderança são 3 pilares, comportamento humano, posicionamento e gestão, eu focava na gestão de resultado e ali gerava, mas eu deixava um estrago pelo caminho. Não, não tem graça. Não há graça, né? Mas eu aprendi, eu entendi. E esses fracassos ao longo da caminhada, dos passos errados que dei, virou aprendizado. Aprendizado esse que me permite transbordar coisas que dão certo dentro de uma liderança. Sobre como, por exemplo, entender de comportamento humano. Sobre, eu vou trazer alguns pontos para te falar aqui. O primeiro é a decisão. Tudo se baseia em tomar uma decisão. A decisão de querer ser melhor. A decisão de querer ser um líder. De querer não inspirar pessoas, mas fazer o melhor, entregar o máximo que você pode. E com esse melhor que você entrega, por consequência desta entrega, você impacta o outro. Você transborda e oferece conhecimento, aprendizado para o outro, porque de fato você toma uma decisão e sustenta ela. Segundo ponto aqui, autenticidade. Eu vou te falar 7 passos. Eu prometi o primeiro passo, mas vou te entregar os 7. Prometa menos, entregue mais. Eu falei do primeiro passo para agir na liderança. E o primeiro é a decisão. E aí você precisa entender que você tem que agir com autenticidade. Como eu demorei para entender. E entre os meus erros, esse talvez foi o que mais eu demorei para entender. Mas, Rodrigo, nunca ninguém te falou isso. Você tem que ser autêntico, você tem que ser. Claro que falou. Claro que falou. Assim como meu pai também me deu conselhos que, se eu tivesse ouvido, eu estaria, não é milionário, multimilionário. Eu estaria multibilionário se eu tivesse ouvido o que meu pai falou. E se você estivesse perguntando, mas o que ele te falou? Eu não sei, eu não ouvi. Eu não ouvi. E a verdade é que a gente não ouve muita coisa que nos falam, não é? E a gente perde a oportunidade de aprender. Com a humildade, coração ensinável de ouvir, logicamente, filtrar, o que faz sentido você vai e aplica. Então você estuda para conhecer. Você observa para ter um entendimento mais profundo. E você exercita na prática para aprender de verdade. Sendo você. E tem 2 aqui, dos 7 que vamos falar, para você agir na sua liderança. A autenticidade seja você. Por que eu demorei? Porque eu ficava querendo copiar os outros. O modelo, o jeito de falar, o jeito de ser, o jeito de agir, o jeito de se vestir. A marca da roupa que alguém que eu admirava comprava, eu queria comprar igual. Nossa, Rodrigo, mas que falta de autenticidade, talvez. E eu estou falando dos meus erros que eu aprendi e que talvez você não precisa cometer para também
não pagar um preço desnecessário, porque que de alguma forma os erros, sejam os meus ou de outros, possa te servir como aprendizado para você não precisar errar. Tem coisas que parecem óbvias, mas a gente faz às vezes percebendo ou sem perceber. Não é que eu não tinha consciência do que eu estava fazendo, eu só fazia. Estou aqui te dizendo, estou aqui te falando. Seja você, tome uma decisão. Tome uma decisão, seja você. E essa decisão precisa ter um entendimento de descobrir quem é você. Santo Cristo, Dio mio. Fala, Wendel. Quem é você hoje? Se liga no que eu estou te falando. Quem é você hoje? Quem é você hoje? Como assim hoje, Rodrigo? Eu sou eu desde que eu nasci. Eu já sou quem eu nasci para ser. Não, quem é você hoje? Porque há 10 anos atrás você era diferente, você tinha conhecimentos, experiências, formações, uma visão de mundo. O que você buscava 10 anos atrás, eventualmente não é o que você busca hoje. Quem é você hoje? Você era de um jeito antes de ter pai, antes de ter mãe. Você era um jeito antes de se formar na faculdade, antes do curso técnico, eventualmente. Quem é você hoje? O que você está buscando hoje? E esses primeiros passos para agir na liderança é a base, é um pré-treino, pré-formação de liderança, para você entender por quem sou eu, sem dizer o que eu faço, sem dizer minhas formações. Quem sou eu? Quem é você hoje? Exercite, reflita. Aí, enquanto você pense, quem sou eu? Quem sou eu? Você está ouvindo um eco, essa voz aí, o seu amigo de quarto, que não larga a sua cabeça, que fica aí repetindo, botando eco, falando coisas. Tenta silenciar um pouco essa voz. Pensa um pouco mais. Quem é você hoje? O que você está buscando da tua vida? O que você está querendo para a tua vida? Você está indo atrás do quê? O que te motiva? O que te faz levantar num dia difícil sem vontade de fazer nada? E te faz ter força de fazer o exercício físico, de fazer a sua oração, de se conectar espiritualmente com aquilo que você acredita, de tomar um bom café, de se alimentar bem. O que te faz ter a energia de fazer boas escolhas? Tem a ver com quem é você hoje. Não pensar nisso é viver naquela filosofia que só funcionou pro Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não sou bom de cantar, graças a Deus não dependo disso para comer, né? Mas não deixa a vida te levar, a vida leva eu, não. Não. Tome a sua decisão, reflita quem é você hoje, o que você está buscando. Vamos para o item 4, desenvolvimento pessoal. E aqui eu queria gastar uma energia maior, porque isso tem transformado minha vida nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos eu tenho feito tudo que eu vou falar aqui sem parar? Não. Poderia dizer que sim, mas é mentira. Não foi. Aconteceram muitas coisas. Eu errei, eu progredi, eu escorreguei, eu caí, eu aprendi, eu fiz certo, depois escorreguei, fiz errado de novo, e agora eu estou num momento, graças a Deus, bom, de desenvolvimento pessoal, de liderança pessoal. E esse desenvolvimento pessoal é o que eu quero gastar uma energia especial com você agora. Quando virou esse ano, eu peguei um planner e eu tomei algumas decisões de como eu queria que fosse esse ano. Para você que é novo, que me acompanha há pouco tempo, em dezembro eu tive meu segundo filho. Aqui em casa nós somos em 5, mais 2 cachorros. É uma família grande. Somos em 5, mais 2 cachorros. Então, eu e a Andressa, minha mulher. Tem o Gabriel, que é meu filho, do primeiro relacionamento. Tem o Caio, que é o filho da Andressa, meu enteado. E tem o Luca, que é meu segundo filho, do relacionamento com a Andressa. Então, são 3 crianças. 6 meses, 6 anos e 12 anos. O Luca nasceu no dia 8 de dezembro. E eu tomei uma decisão de que esse ano eu tinha que ser mais produtivo. Porque produtividade, para quem quer tempo, é fazer melhor as coisas em menos tempo para ter mais tempo, para sobrar tempo. Porque eu sabia
que esse ano seria diferente. Uma criança nova, uma criança recém-nascida. Seria outro rolê, outra dinâmica. E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas eu pensei, o que eu tenho que mudar? Quais são os pontos que eu tenho que ajustar? Autoliderança. E eu pensei, qual é a única coisa que, se eu fizer, muda todas as outras? Eu li um livro chamado A Única Coisa, inclusive. E dentro desse desenvolvimento pessoal que eu estou dividindo com você neste momento, ele mudou. E eu já fiz isso alguns anos atrás. Eu fiz isso alguns anos atrás. E deu muito certo. E, Rodrigo, por que você parou de fazer? Porque a coisa não é tão perfeita quanto um relógio suíço que funciona como um robô. Porque eu falho. E falhei. E escorreguei. E errei. Mas eu entendi que em momentos que eu estava melhores, eu fazia coisas que eu tinha deixado de fazer. Como, por exemplo, de tempos em tempos eu treinava, parava, sem consistência, sem frequência. E eu entendi, ao ler esse livro, a única coisa, um livro simples, fácil de leitura, a única coisa que, se eu fizer, muda todas as outras, é exercício físico. E desenvolvimento pessoal é estar bem com você mesmo, com a energia boa. Energia boa. E eu comecei, na virada desse ano, falei assim, eu vou treinar todos os dias. Rodrigo, desde o primeiro dia desse ano você treina todos os dias? Não, não é. Mas nos últimos meses, sim. Nos últimos meses, sim. Falhou um dia ou outro ali pontualmente, mas, em via de regra, eu tenho me exercitado todos os dias. Com calistenia, fazendo 30 minutos, de 25 a 35 minutos todos os dias. Junto com isso, veio outras coisas, começar a se alimentar melhor. Junto com isso, veio a obsessão por ser melhor com a minha própria agenda. E eu erro? E eu falho? Sim. Sim, e humildemente falo aqui. E falo não para forçar absolutamente nada, para ser transparente e verdadeiro. Agora, entre eu ter uma agenda com uma obsessão de querer ser melhor em seguir essa agenda, mesmo falhando em alguns pontos, é muito melhor do que não ter agenda e ser a agenda do outro. E ao invés de liderar, eu ser liderado, sabe lá Deus por quem? Porque quando você não tem uma agenda e você não se lidera, outras pessoas vão dizer o que você tem que fazer. E aí você só vai. E aí você passou a ser um passageiro, ao invés de ser o motorista, o piloto que deveria estar conduzindo a própria vida. Líder, adulto, adulta, madura, conduz a própria vida, toma as próprias decisões, sustenta aquilo que falou que ia fazer, vai lá e faz. Minha vida mudou bastante esse ano, resgatando essas coisas que eu já fazia um tempo atrás e tinha parado, mudou. E eu quero, de alguma forma, dividir com você o quanto isso tem gerado de resultado, em termos de disposição, em termos de confiança, autoconfiança, em termos de autoimagem, em termos de amor próprio. Eu não estou falando de você fazer tudo isso para ter o corpinho, o shape e não, eu estou falando de você se sentir bem, pô. Eu estou falando de você fazer aquilo que faz você se sentir orgulhoso de você. Eu comecei a tomar banho gelado. Eu já fiz isso algumas outras épocas da minha vida. A primeira vez que eu fiz isso foi em 2017. Depois repeti isso em 2020 e agora, pela terceira vez, eu estou aí numa jornada, numa temporada, até alcançar algumas metas e objetivos que eu coloquei para mim. E todos os dias eu quero desistir. Todos os dias eu penso duas vezes se eu vou ou não tomar um banho gelado. Todos os dias. Fazem alguns meses já que começou isso aí. Todos os dias eu penso em desistir. E isso é muito forte, porque se eu tomar ou não tomar o banho, ninguém vai ficar sabendo. Só eu. E esse é o ponto. Isso é o principal. Quem sou eu hoje? Eu sou a pessoa que quero ter orgulho de mim mesmo. Que eu tenho a consciência plena que, se eu cumprir aquilo que eu combinei comigo mesmo, eu vou colher os frutos. Eu vou ter a consciência, eu vou receber aquela sensação boa no final do dia
de falar, cara, eu fiz tudo que eu combinei comigo. Eu dei o meu melhor. Que eventualmente, alguns dias, algumas coisas não vão acontecer, mas eu sei que eu fiz o meu melhor, mesmo sem vontade. Todos os dias eu começo o meu dia tomando um banho gelado, mas é gelado de desligar o chuveiro, né? Sem energia, é gelado de verdade. Não é o gelado Nutella, não. É gelado de verdade. E arregaça. Para mim, não sei se para todo mundo é difícil, para mim é muito difícil. Mas quando eu começo o meu dia cumprindo isso que eu combinei comigo mesmo, eu já começo o meu dia diferente. Eu tô falando para você fazer isso? Não. Na verdade, não recomendo para ninguém, porque é ruim, ruim demais. Nossa Senhora. Como diria lá em Minas, Nossa Senhora. Nossa Senhora. É difícil tomar banho gelado, mas isso me ajuda a mostrar quem é que manda. A vozinha que fica ali, meu amigo de quarto, ali na minha cabeça. Não, cara, hoje você tá doente, hoje não faz isso não. Amanhã você faz isso, oh, toma mais tarde, toma o último banho, você vai estar mais quente. Agora de manhã, não. Força! Aqueles gritos para não fazer barulho, para não acordar ninguém, às vezes quando é muito cedo. E vai. No mínimo 3 minutos com aquela água trincando. E o banho que era 20, 25 minutos começou a diminuir. E lembra da palavra? Produtividade. Eu tô falando de autoliderança, desenvolvimento pessoal. Eu não estou dando uma receita de bolo para você seguir. Eu estou falando o que está funcionando. Agora, o que você está fazendo para ser melhor? O que você está fazendo de exercício físico? Eu não estou falando de ser gordinho, eu estou falando de ter saúde, pô. Eu estou falando, eu estou sem dinheiro, eu não consigo pagar academia, eu pago academia e não vou. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que eu estou fazendo na sala da minha casa. Eu comprei, fala que eu não comprei nada, uma colchonete na Decathlon de R$50. E eu deito e faço abdominal. E faço agachamento todo dia, flexão de braço todo dia. E dói para arregaçar. E eu faço todo dia. 30 minutos. Não tem como não ter 30 minutos. Com o peso do teu corpo. Rodrigo, mas eu não sei se eu consigo fazer, isso dói, meu joelho é ferrado. Tudo desculpinha, vozinha da tua cabeça, historinha que você tá contando para você, para se sabotar. Eu estou te falando, essa parada tá mudando minha vida. Tá me fazendo me sentir melhor. E quando eu me sinto melhor, eu ajo melhor, eu me comporto melhor. Eu não consigo mudar tudo que acontece ao meu redor. Quem me dera se eu pudesse. Mas eu consigo me mudar. Com a minha autoliderança, eu consigo. Todo dia que eu tenho vontade, e todo dia eu tenho vontade de não tomar esse bendito banho gelado. E eu vou tomar esse banho gelado até eu conquistar aquilo que eu coloquei para mim. E todo dia, quando eu tenho a vontade de não fazer, vou lá e faço. Eu falo, caraca, eu dei conta de fazer esse negócio mais um dia. Mais um dia. Mais um dia. Por hoje não vou me sabotar. Por hoje não vou desistir. Por hoje eu não vou perder para esse banho gelado. Isso sou eu. E você? Você não vai perder para quê? Hoje, por exemplo, eu estou evitando doce. Mas eu perdi por umas bolachas de maisena com doce de leite depois do almoço. Comi umas 3 ou 4 bolachas com doce de leite. Depois almocei, tomei um café e foi. Porque eu fui para Minas aí, o pessoal que está aí do ProLíder, governador Valadares, no aeroporto lá de Confins, voltando, peguei lá aquele doce de leite de Viçosa, que é bom demais da conta, né não? E aí não teve jeito. Comprei também aquele queijo de canastra. Hoje não foi o queijo, foi a bolacha de maisena com doce de leite. Você gosta aí? Coloca nos comentários. Você gosta de doce de leite, de Viçosa, e se você conhece. Cara, perdi pro doce de leite. E tá tudo bem. Mas treinei hoje? Treinei. Consegui treinar de manhã? Não. Dei treinamento de manhã, fiz o meu ritual matinal. O treino não consegui fazer, porque o horário era bem cedo. Eu tinha que estar dando treinamento já às 8 da manhã. E aí, o que eu fiz? Treinei à tarde. 5 da tarde, tive reuniões, tive que ver contrato, assinar coisa com advogado, tive umas coisas burocráticas para resolver agora à tarde, mas treinei 40 minutos de treino. Hoje demorou um pouquinho mais, 40 minutos de treino. Treinei na sala de casa, aqui, ó. Podia descer na academia do condomínio. Não, treinei na sala de casa. Por quê? Porque eu não quis descer. Funciona. Funciona. Se você fizer,
se você seguir, se você perseguir. Eu gastei essa energia para falar de desenvolvimento pessoal porque funciona. Tá funcionando para mim, pode funcionar para você. Não coloca desculpa não. Só faz. De 20 a 30 minutos todo dia, polichinelo, agachamento, abdominal e flexão de braço. Rodrigo, eu não consigo fazer a flexão. Ajoelha, estica o corpo. Rodrigo, eu não tenho dinheiro para pagar um aplicativo agora. YouTube. Exercício de calistenia, coloca no YouTube. Você acha tudo de graça. É sobre querer, não é sobre dar desculpa. É sobre querer, é sobre fazer. Funciona. Item 5 de 7 que eu vou falar aqui, posicionamento. Para você agir na liderança, você precisa desse passo a passo. Saber se posicionar é se comunicar bem, é falar, é se posicionar, é colocar quem é você. Aquela sensação, aquela vontade, às vezes, de querer esconder embaixo da mesa, numa situação, às vezes, delicada, depende de quem está na empresa, na reunião. Cara, nossa, eu queria que ninguém me visse aqui. Às vezes a gente tem esse sentimento. Às vezes esse sentimento é recorrente para algumas pessoas. Mas eu estou te falando que isso não é bom. E sabe por que isso não é bom? Porque isso não é posicionamento. Isso não é papel de um líder. Líder se posiciona. Não é ser um aparecidinho, mas é aparecer para fazer a diferença. Então tem que se posicionar. 6 dos 7 que falaremos, gestão. Gestão de resultado. Você está entregando aquilo que você é contratado e pago para fazer? O que você tem orgulho do que aconteceu no seu dia de hoje? O que você fez hoje que te deixou orgulhoso? O que você fez hoje que te deixou orgulhoso? Fica aqui até o final, porque eu vou deixar um desafio para você que tem mudado. Quem é pró-líder, coloca aí. Quem é pró-líder, escreve aí nos comentários. Sou pró-líder. Coloca sou pró-líder. Quem é pró-líder, escreve aí, sou pró-líder. Quem é Andragos, escreve sou Andragos. Quem quer CFC, os nossos programas de liderança, de empreendedorismo. Coloca aí, sou Andragos, sou CFC, sou pró-líder. Coloca aí para eu saber se você está na área e a gente também. Vou dividir algo que tem feito a diferença na vida de algumas pessoas que está no nosso programa mais completo, que é o pró-líder. Aí, Hugo, fala, Hugo. Então, quem é pró-líder, coloca aí. E gestão. Você precisa medir o resultado. Você precisa, fala, Gilberto, você precisa medir o seu resultado. Você precisa fazer gestão. Qual o impacto que você tem gerado? Gestão é medir, é entender sobre indicador. É sobre indicador. O que é indicador? Qual resultado você tem gerado com o seu trabalho na empresa que você atua hoje? Tem que medir, você tem que fazer gestão. Não importa se você é um líder de fábrica, se você é supervisor, se você é coordenador, se você é gerente, diretor, você tem que medir. Na sua vida pessoal, você tem que ter algum parâmetro de medição. Você está endividado, você está com dinheiro, está faltando dinheiro, você tem um sonho, você precisa juntar dinheiro, meça. Ei, deixa eu dividir um negócio com você sobre disciplina, posicionamento, desenvolvimento pessoal. Há um pouco mais de 30 dias, eu fiz um desafio para o meu filho. E falei o seguinte, você tem uma mesada todo mês. E ela é garantida, é um combinado e você recebe. Ponto final. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Aqui tem isso com o meu filho e eu faço. E ok, isso é meu posicionamento, é minha decisão e pronto, é feito. E eu falei para ele assim, você pode dobrar a sua mesada se você estudar todos os dias do Duolingo. Topa? Mas como que é isso? Você baixa o aplicativo e tem as ofensivas. Se você falhar um dia, você perde todas as ofensivas. Você pode estar com 20 dias, falhou um dia, perde as 20 que você fez. E aí? Topa ou não topa? Mas e se eu fizer 29 dias só falhar um? Você perde tudo. Ou é tudo ou é nada. Se você não fizer, você não perde a sua mesada. Você deixa de ganhar o dobro. E ele topou. E eu não cobrei nenhum dia. Eu não cobrei nenhum dia. E será que ele fez? Cara, ele fez. E eu tive muito orgulho, mas muito orgulho do meu filho,
porque ele acorda 5 horas, já fazem 2 anos, desde 22 para 23 ele já começou a acordar. O ano passado inteiro, sem exceção, todos os dias, 5, 5 e 15, ele acorda sozinho, toma banho, faz tudo sozinho. E 5 e 15 da manhã, todo dia, ele faz o Duolingo. O único dia que eu pedi o celular para ver foi no dia da mesada que eu falei, e aí, conseguiu? Conseguiu. Bateu. E foi muito legal. Ele tá orgulhoso dele. Gestão. Ele olha todo dia, pai, mais um dia. Ele mostra para mim, eu não peço. Mas eu vejo ele fazer. Tem 12 anos. O que eu tô treinando ele? Disciplina. Que é aquilo que é difícil para nós, às vezes, com algumas coisas, mas é possível se a gente não perder para coisas importantes. Eu não vou perder para o meu exercício físico, eu não vou perder para alimentação saudável, eu não vou me perder para agir pela emoção e ficar endividado. Eu não vou perder. Não vou perder, você dá conta de fazer essa parada aí. Você só precisa o quê? Enfrentar. E isso é gerar, o nosso último item aqui, impacto. Você quer liderar de verdade? Quer agir na sua liderança? Qual é o impacto que você gera? Você tem impactado a vida de outras pessoas? Hoje você está sentado aqui, parabéns por estar aqui na live. Eu espero estar honrando o seu tempo. De coração, eu espero verdadeiramente estar honrando o seu tempo de estar aqui. Porque hoje, se você está sentado para ouvir e aprender, amanhã que você esteja levantado para ensinar. E ensinar outras pessoas a serem bom quanto você é. Porque essa é a grande essência da liderança. É se desenvolver, é aprender e levantar para ensinar alguém. Porque se você pegar o resumo do que talvez você tenha escrito ou quiser rever, isso que está aqui, e levar, treinar alguém a partir de amanhã, você vai reter muito mais do que fez sentido para você. Porque quando você aprende, já ensina alguém rápido. Aprende, ensina alguém rápido. Aprende, ensina alguém rápido. Porque você vai aprender mais com isso. Vai reter o conhecimento. A melhor forma de aprender de verdade é ensinar alguém. Quando você ensina, você aprende 2 vezes. Então ensina alguém. Pegue algo que fez sentido, alguns pontos disso tudo que falamos, ensina alguém. Os primeiros passos para agir na liderança é isso, gere um impacto na vida de alguém. Nós falamos 7 pontos. Nós falamos sobre tomar a decisão. Você quer ser melhor de verdade? Então, monta um plano. 2 coisas. Eu queria deixar um desafio aqui para você. 2 coisas que você não pode terminar o seu dia amanhã sem colocar em prática. 2 coisas. Se você fizer todo dia essa escolha, essa decisão de hoje, que é amanhã é quarta-feira, dia 19 de junho de 2024, que amanhã você não termine o seu dia sem concluir 2 coisas que você vai escolher. Pode ser beber água, comer fruta, comer legumes, pode ser fazer exercício físico, pode ser ficar 30 segundos abraçado com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho. Pode ser uma leitura da Bíblia, uma leitura de um livro. Pode ser o que você quiser, mas tem que ser alguma coisa, pelo menos 2. Das coisas mais simples, as mais significativas que você puder, e depende só de você. Não escolha nada para no final do dia você dar uma desculpa de que não deu porque alguém não permitiu que acontecesse. Não. A escolha são 2 coisas que dependem 100% de você. Depende só de mim tomar um banho gelado. Se fosse quente, dependia da energia elétrica e de outras coisas. Do gás, eventualmente. Mas gelado só depende de mim. 2 coisas que dependem só de você: decisão, autenticidade, seja você mesmo. Ninguém, absolutamente ninguém, é melhor do que você quando você está sendo você mesmo. Seja você, seja autêntico. Descubra quem é você hoje. Hoje. Porque muda. Mas hoje, quem é você hoje? Se desenvolva, invista para você ser melhor, para você fazer mais exercício físico. Fala, Lucas! Para você ser melhor. Exercício físico, alimentação saudável. Cara, não é clichêzinho, romantismo, não. Você vai ficar orgulhoso de você. Aquela insegurança de falar em público, aquela insegurança de se posicionar vai melhorar se você prometer que vai fazer 2 coisas por dia e faz. Daqui a pouco você está fazendo 10 coisas que você prometeu, você fez. Treino. Quer ter o hábito de leitura? Começa lendo uma página todo dia.
Uma página todo dia, uma página todo dia. Daqui a pouco você está lendo 10 páginas. Todo dia, todo dia. Se posicione, fale, se comunique, mostra para que você veio. Faça gestão de resultado. Não é pela sorte, não é de qualquer jeito, é do jeito certo, que você sabe qual é. Você está gerando resultado. Você está sendo produtivo. Você está fazendo aquilo que você é pago para fazer. Está fazendo aquilo que você acorda todos os dias para fazer. Gera impacto na vida das pessoas. Ninguém vai fazer nada por você. Então faça você mesmo. Sem vitimismo, sem reclamação, sem justificativa. O primeiro passo para agir na liderança é entender que é você por você. Se você está bem, as outras coisas vão acontecer. Mas primeiro você tem que cuidar de você. E eu espero de coração que tudo isso que falamos aqui, de alguma forma, possa ter esclarecido esse pré-treino para você se tornar um grande líder. Um pré-treino para você iniciar se tornando um líder de verdade, um líder que começa com as coisas básicas, com promessas simples, mas cumpre. Se eu falei que eu ia fazer, eu vou lá e faço. Se você disse que ia fazer, vai lá e faça. Ninguém está dizendo que não vão ter erros imprevistos pelo caminho. Tem. Hoje eu tive imprevisto que eu odeio que acontece, de mudança de agenda. Tem, às vezes acontece. E a gente tem que lidar com eles. Mas enfrente, se posicione de forma íntegra, justa, sendo verdadeiro, sendo um líder de verdade, sendo uma líder de verdade. Eu espero de verdade que isso aqui tenha feito sentido e possa fazer você agir melhor, sendo você mesmo, do seu jeito, daquilo que faz sentido para você, respeitando quem você é hoje. Quem você é hoje. Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana, que está só começando. Essa aula foi de número 153. Toda terça-feira, às 19h30, nós estamos aqui te levando mais conhecimento para você se tornar uma pessoa e um líder melhor. Foi uma honra estar aqui e eu agradeço a honra do seu tempo de poder dividir um pouco desses pensamentos, desses argumentos, de algo que mudou a minha vida e eu acredito que possa mudar a sua também. A decisão é sua, mas o efeito é para todos que estão perto de você e que você ama. Se você gostou disso tudo, encaminha para mais gente. Se você gostou, deixa o like aqui no YouTube, não passa batido não. Deixa o like, bota um comentário, coloca o que fez mais sentido para você, porque isso nos ajuda também a dividir e mostrar isso para mais pessoas. Que Deus te abençoe, dê o passo, que Deus coloca o chão embaixo. Fiquem com Deus e até a próxima semana e todos os dias lá nos stories do Instagram. Então, olha a gente lá também, porque a gente está sempre por lá. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau!